Hoje vamos falar das origens do pensamento. João, qual foi a tua ideia das origens do pensamento? Eu só queria o pensamento. Porque as origens do pensamento é muito complicado. Só vou falar de uma parte. Não estás a olhar, é verdade. Pronto. O que me levou a pôr esta semana no direto o pensamento. Eu já disse boa noite a todos, disse assim, não é? E já pedi desculpa. O que eu pus, o que eu ponho assim direto no pensamento é porque eu, durante a semana, numas observações que andei a fazer e numas coisas que andei a fazer, vejam se está a voz a sair bem, se o som está a sair bem e a imagem e tudo isso. Esqueci-me de perguntar isso e depois queixam-se que não me ouvem. Vejam lá se estão a ouvir bem. O que eu pus do pensamento porque eu gostaria de transmitir e de conversar convosco e comigo próprio também era o seguinte. Porque é que nós temos tantos pensamentos e se algum de vocês já vos aconteceu terem determinados pensamentos que vocês nem querem ter e querem que esses pensamentos se afastem, mas esses pensamentos não se afastam, continuam ali, continuam a perturbar a vossa vida em todos os sentidos. Muitas vezes os pensamentos nos perturbam de tal maneira que até faz com que nós cometemos algumas asneiras ou tenhamos algumas atitudes, ou então, muitas vezes, faz-nos pensar, o próprio pensamento faz-nos pensar que as pessoas, por exemplo, nós temos um pensamento, se aquela pessoa não gosta de mim, de alguma razão, pronto, se não gosta de mim, ou diz mal de mim, ou me faz mal, esse próprio pensamento depois provoca em nós uma certa ansiedade, não sendo ele na totalidade, nem na totalidade, verdade. Portanto, porque existem duas formas. Primeiro é o nosso pensamento formado pela nossa própria mente e pela nossa personalidade. Segundo, há um pensamento que vem através do processo intuitivo e energético, que às vezes temos mais esse tipo desses pensamentos do que nossos mesmos, que vem do aspecto energético. Se vocês repararem nestes últimos anos, nesta última década, os dias passam muito mais depressa, não é porque nós estamos mais velhos, mas os mais novos também, se quiserem pensar um bocadinho sobre o assunto, reparam que os dias passam mais depressa. Existe uma teoria, que é a teoria de Schumann, que ele, quando fez a experiência, para provar que o dia passava mais depressa, o nosso cérebro trabalhava a 7,5 Hz. E então ele percebeu que o nosso cérebro deixou de trabalhar a 7,5 Hz para trabalhar a 11,3 Hz. Acontece que 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, ou 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões, a pensarem, fazem uma estrutura energética por cima de nós, de tal forma que todos esses pensamentos vagueiam no espaço. Ao vaguearem no espaço, muitas vezes pelas nossas fragilidades ou a forma como nós estamos a reagir ou a agir de mente às circunstâncias, nós atraímos esses próprios pensamentos energéticos que estão à nossa volta, eles apanham uma porta aberta e acabam por entrar na nossa mente. E ao entrarem na nossa mente, não é, nos vão prejudicar muitas vezes. É uma coisa que nós não controlamos. Muitas vezes queremos até tirar esse pensamento negativo que temos. Por exemplo, às vezes há pessoas que têm assim um pensamento interessante. Logo aquela pessoa não morre. E nós achamos que essas pessoas que são más. Não, elas apenas estão a apanhar aquilo que existe no mundo, que são os pensamentos todos. Existe muita gente a pensar, porque é que aquela pessoa não morre, porque é que não se dá este acontecimento. Existe muita gente a pensar muito rapidamente nas coisas. Por exemplo, uma das coisas que me assusta é quando, vocês vão reparar que na televisão, quando anunciam um novo programa ou uma nova série, fazem-no quase com 2 meses de antecedência.
esses 2 meses vão passar rapidamente, ou quando nós temos um acontecimento importante e nós estamos focalizados de tal forma nesse acontecimento e ainda falta meio ano, quando damos por ela, esse meio ano já passou rapidamente. Realmente, hoje em dia nós vivemos tão acelerados que não estamos a viver num dia de 24 horas, as horas passam extraordinariamente rapidamente nós acabamos por viver uma vida tão... Nós acabamos por não ter tempo para nada e começamos a viver a vida em função energético, em função da energia que estamos a receber, que é a mente humana está a andar mais rápido. E isso, quer queiramos, quer não, até tem influência na estrutura do nosso próprio planeta, quer na maneira que ele faz o seu processo de o seu processo de andamento, o seu processo de translação em volta de si próprio, como é que é? A translação. Portanto, do dia e à noite, não é não, acho eu, pois não. É. Rotação? Rotação sobre si próprio. Sim. Sim, a rotação. Sim. Translação é ela rodar em volta do Sol. Olha, vamos ver se estamos certos, perguntamos a alguém se está certo. É ela rodar sobre si própria e à volta do Sol. Sim, pronto. Nesse movimento, ela anda mais depressa. Portanto, realmente nós vivemos 24 horas num dia, mas é no relógio. Porque se nós medirmos e fizermos uma série de experiências, nós percebemos, como alguns cientistas já fizeram, percebemos que nós não vivemos de maneira nenhuma 24 horas. Nós já estamos a viver aí umas 16, 18 horas por dia. Mas pensamos que é 24 horas. Mas não é. Por isso é que depressa nós chegamos à segunda-feira, depressa chegamos à sexta, depressa passamos o fim de semana e depressa nós até já temos uma coisa muito interessante que é, já temos quase do Natal. Daqui a um tempo já estamos a falar no Natal, mas já se fala no Natal. Esta pressa que nós temos de falar as coisas, ou esta importância que damos aos acontecimentos que ainda se hão de dar, provocam energeticamente, provoca na nossa vida uma vida apressada, de modo a que nós acabamos por não ter muita consciência, não temos mesmo consciência, que quantos de nós às vezes dizemos, eu amanhã faço aquilo. E às vezes passa-se um mês e nós ainda não fizemos aquilo. E depois passa-se 2 meses se não fizemos logo e nós ainda não fizemos aquilo. É com este sistema de pressa que nós estamos apressados, que nós estamos a viver, é com esta forma de ser nossa que muitas vezes acabamos por não ter tempo para nada e acabamos por não viver a vida, mas sobrevivê-la. Porque existe muita gente que trabalha, levanta-se, vai para o trabalho, chega à casa, já é tarde, alimentam-se mal e vão-se deitar para se levantarem no outro dia cedo para irem para o trabalho. E isto, parecendo que não, passa-se tudo tão rápido, que as pessoas já não têm tempo para muito mais coisas. Não têm tempo, por exemplo, para se divertirem. Abençoados aqueles e privilegiados são aqueles que têm tempo para fazer caminhadas, para ir ao ginásio. Abençoados são aqueles, não é? Porque que têm tempo para namorar, para viver a vida de pai e de mãe, para viver a vida de filho. Abençoados são aqueles, porque hoje há uma tendência para não se viver a vida como se vivia antigamente. E essa tendência é provocada pelo movimento de rotação da Terra, que também está mais apressado. E alguns cientistas já vieram a dizer que sim, que está mais apressado. Então,
isso acontece que nós podemos travar este movimento para não namorar, nos tanto para viver a vida de pai e de mãe, para viver a vida de com filho. aquilo que vai Esses acontecer, fatos são por aqueles exemplo, a que hoje há uma televisão há tendência muito para vezes não se fazer viver com duas a vida como se vivia 2 meses de antigamente. E essa antecedência. tendência é provocada pela mandar pelo para movimento de rotação da Terra, que também está mais apressado. E alguns cientistas já vieram aquele dizer programa que vai está estrear mais em outubro, apressado. não é? Fazendo isso Então, no isso mês de acontece agosto que nós e podemos setembro, travar este fazer movimento no princípio para não namorar, vai para viver a vida de pai e de mãe, para viver a vida cortar aquilo o que vai tempo, ou acontecer, seja, por exemplo, obrigar hoje há uma tendência a passar na sua realidade como se vivia e na sua antigamente. E essa tendência é provocada concretamente o tempo mandar pela para o movimento de rotação da Terra, que também está mais apressado. Alguns cientistas já vieram aquele programa vai estrear em outubro, já estão a fazer não é? publicidade Fazendo isso, então, no isso mês de acontece agosto que vai nós haver podemos prova. travar este Fazer movimento no princípio, não falta o programa bastante para viver mas a quando vida nós de formos pai, a mãe, pensar, para já passou aquilo aquilo que que vai é acontecer, obrigar hoje há uma tendência a passar na sua tão realidade rápido como se vivia e na antigamente. sua Se nós quisermos descansar concretamente o tempo mandar pela para o movimento de rotação da Terra também está mais apressado. mais ou menos já o programa vai estrear em já estão a outubro, fazer não é? publicidade, Trabalhar então, isso é é porque vai haver prova para nós fazer sobreviver. não falta o programa bastante para Mas viver quando nós a formos pai, a mãe, pensar, já passou coisas já que vai se acontecer na nossa mente, obrigar hoje há uma tendência a passar na sua tão realidade rápido, como se nós vivia acabamos, antigamente. Se nós quisermos quisermos fazer fazer concretamente o tempo mandar ver para o movimento de rotação andar da Terra também está mais de forma apressado. mais ou menos já programa de forma a dizermos já estão a fazer trabalhar então a ciência vai haver prova para nós sobreviver. não falta o programa bastante para Mas viver quando nós formos a a pensar, já passou afinal de contas obrigar hoje há uma tendência a passar tão apressado sua na realidade realidade rápido, como se nós vivia acabamos antigamente. concretamente basta ver o movimento de forma agora trabalhar então a ciência vai haver prova mas quando nós formos a pensar, já passou afinal de contas obrigar hoje há uma tendência a passar tão apressado na realidade rápido nós acabamos concretamente basta ver o movimento de forma agora trabalhar então a ciência vai haver prova mas quando nós formos a pensar, já passou afinal de contas obrigar hoje há uma tendência a passar tão apressado rápido nós acabamos concretamente basta ver de trabalhar então a ciência vai haver prova mas quando nós formos a pensar, já passou afinal de contas obrigar hoje há uma passar tão rápido nós acabamos concretamente basta ver de trabalhar então a ciência vai haver prova mas quando nós formos a pensar, já passou afinal de contas obrigar hoje há uma passar tão rápido nós acabamos concretamente basta ver de trabalhar então a ciência vai haver prova mas quando nós formos a pensar, já passou afinal de contas obrigar hoje há uma passar que horror! Se pessoas estiverem a ouvir vejam lá, trabalhar então a ciência vai haver prova que horror!
as pessoas estiverem a ouvir falar aqui, vejam lá, está está com o eco, faz barulho, parece que até são as almas do outro mundo que já estão por aqui. Está aqui o José Almeida a dizer. O que é que ele diz? Parece numa missa quando se estão a rezar para o Ai, não acredito. É sério, meninos? Oh, meu Deus. Então, mas porquê é que está assim hoje o som? Olha a outra, socorro. Socorro, digo eu que estou-me aqui a esforçar para vos explicar alguma coisa e afinal de contas estou-me a ouvir a triplicar. Olha, mas o que é que se faz agora, Pedro? Mas porquê Olha, que isto agora está já assim? Está a ficar bom. Agora está bom. Tá. Espera. Então, pelos vistos, eu estive aqui a falar para o boneco, porque vocês não perceberam nada. Deixa-me cá ver o microfone que eu agora quero ouvir. Que raio, porra, porque eu acho que tu estás-me a mentir. Agora já está bom, já está bom. Olha, vocês perceberam tudo? Agora já está bom. Agora já está bom, não já, meninos? Calhando é de eu falar alto. Se falar mais baixinho e calmamente, eles ouvem melhor, não é? Não ponhas aí a coisa, senão depois dá vontade de rir, então. Olha o vado. Ufa, muito melhor. Já está muito melhor, é? De certeza. Pronto, então pronto. Estávamos a falar, eu não sei se sei de me gigar mais à câmara ou menos. Está bem? Não estou a falar muito alto, pois não. Calhando foi eu de eu falar alto. Pois foi. Tu ainda não conseguiste pôr ali. E eu tenho que ver aqui uma coisa. E a menina Marta sabe muito bem que ainda não fez as partilhas. Olha, faça o favor. Olha, tu puseste aqui uma coisa nova, mas não deu. Porquê? Havias de pôr isto, que era para depois eu lá em casa também pôr. Na minha televisão. Olha, ele não conseguiu. Pobrezinho. Esperem lá. Portanto, esta origem do pensamento não é a origem principal do pensamento. O que eu queria vos... Eu já me concentro que eu dou uma coça a estes meninos, que aqui estão, que eles estão irreverentes. Que gente mais irreverente. Nós temos que os desculpar, aqueles coitadinhos. Olha, até me está a dar uma tosse a mim, quanto mais. Eu tinha que reproduzir isto assim, que era para puxar uma coisa. Mas isto não dá. Dá. Já tem o som melhor agora, não tem? Já está tudo ok. Pronto, porque eu estava aqui a mexer numa coisa que era para pôr ok. Já que o João hoje deu-lhe um ataque de riso, também me acontece a mim. Portanto, pronto. Nesta origem do pensamento, tem o pensamento que nós recebemos da própria atmosfera. Ora, uma coisa é assim. Nós estamos rodeados pelo pensamento de todas as pessoas
do mundo. O pensamento é emitido para a atmosfera. Da atmosfera, nós, nos tempos de mais fragilidade, nós conseguimos trazê-lo a nós. E esses pensamentos podem alterar a nossa vida no sentido negativo ou no sentido falso. Uma coisa é nós termos um pensamento, outra coisa é existir em nós essa intenção. Nós podemos ter, todos nós sofremos às vezes de grandes traumas na vida, e nós podemos ter ações que são o resultado dos nossos pensamentos, mas também temos o desejo da função de qualquer coisa. E o desejo da função de qualquer coisa não é igual ao pensamento, porque o pensamento pode-se concretizar ou não. Se não houver desejo da nossa parte desse pensamento negativo e destrutivo que está em nós, e não houver um desejo da nossa parte de ele se concretizar, ele nunca se vai concretizar. O que acontece é que às vezes ficamos tão baralhados na nossa vida, com tantos pensamentos que aparecem na nossa mente, que nós percebemos exatamente que não são os nossos pensamentos, mas sim aquilo que nós atraímos à nossa atmosfera, à nossa mente, que está de 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas no mundo a pensarem. Quando nós pensamos, nós emitimos para a atmosfera a energia dos nossos pensamentos. Até porque é assim que os seres espirituais leem, efetivamente, leem o nosso estado de espírito, conseguem perceber sem a linguagem oral, como estamos aqui a falar, sem esta linguagem, num outro nível de linguagem, que é tudo o que sai da nossa essência, energeticamente, e eles a conseguem ler. Uma coisa é eu ter pensamentos muito negativos e muito destrutivos, mas eu não tenho a pretensão, não é a pretensão, eu não tenho, portanto, o meu desejo é diferente do meu pensamento, eu realmente não desejo aquilo, é o meu pensamento que está a fazer. E muitas pessoas agem por desejo. Uma pessoa diz, eu vou matar, ou pensa, eu vou matar fulano, mas não tem a propensão para matar ninguém, essa pessoa jamais matará alguém. Mas uma pessoa que pode nem pensar em matar alguém, mas tem essa propensão, tem esse desejo afincado na sua essência de matar alguém, sem sombra de dúvidas, depois a pessoa diz que não sabe explicar porque é que matou, sem sombra de dúvidas a pessoa vai matar. Isto é o extremo que eu estou a falar. Mas o que acontece realmente na nossa vida, diariamente, é que nós temos muitos pensamentos, que não somos nós que os fabricamos. Não é a nossa mente inconsciente que os fabrica. Não é a nossa essência que os fabrica. Esses pensamentos estão rodopiando por toda a atmosfera. E nós, nos tempos de maior fragilidade, atraímos à nossa mente esses pensamentos. Agora, cabe-nos a nós trabalharmos o nosso pensamento, e isso é preciso muito exercício, é preciso muito trabalho, porque não se consegue facilmente. E até muitas vezes nós ficamos confusos porque os pensamentos, não temos a certeza quais são os nossos pensamentos ou quais são os pensamentos que nos afinizamos e que estão à nossa volta. Por isso é que se estivermos numa atmosfera rodeada por pessoas negativas, os nossos pensamentos se tornam muito mais negativos e a nossa predisposição também se torna muito mais negativa. Enquanto que se estivermos num ambiente que seja amável, que seja um ambiente de fraternidade, geralmente nós não temos pensamento nenhum negativo, não atraímos, pelo contrário, atraímos à nossa atmosfera os pensamentos positivos. Outro dia também, numa coisa qualquer que eu ouvi, falava-se muito do otimismo, e as pessoas, porque há vários estudos que são feitos sobre o otimismo. Então há umas pessoas que defendem que os otimistas vivem mais tempo e resolvem mais depressa do que os seus problemas e ultrapassam mais depressa os seus obstáculos. E há quem defenda que aquele que é pessimista vive mais tempo e que resolve mais rapidamente todos os seus problemas.
ambas as teorias estão certas, mas as teorias esqueceram-se de uma coisa fundamental. Segundo o que eu pude observar e pesquisar, esquece de uma coisa fundamental. É o desejo, o nosso próprio desejo. E é verdade que uma pessoa negativista até pode ser uma pessoa de sucesso, porque ela tem o seu desejo de sucesso. Então, o pensamento, mesmo não sendo dela, alguns não sendo dessa própria pessoa, o pensamento está em consonância com o desejo, com o querer-se fazer. E então, isso vai acontecer. No otimista, esse desejo pode não existir. O pensamento é positivo, é tudo construtivo. E às vezes ouço muitas pessoas, e tenho detectado, muitas pessoas dizem: eu sou otimista, até faço oração, até me comporto bem, mas nada dá certo. Continua tudo a dar errado. Porquê? Porque o desejo dessa pessoa ainda está no errado, do nada certo. Não está, ou seja, é uma pessoa que não tem confiança em si própria, que não acredita em si própria, que não se conhece minimamente a si própria. Por isso, não consegue lá chegar. Independentemente dos nossos pensamentos serem fabricados pela nossa própria essência ou serem atraídos da atmosfera que nos rodeia, tem de haver sempre o desejo de. E o desejo é uma coisa muito interessante, porque o desejo é uma coisa muito forte. Nós conseguimos-lo sentir, não só no nosso cérebro, mas aqui no peito. Às vezes, eu costumo dizer, o coração, e há quem defenda que o coração é a fonte da vida, é daí que vem a paixão. Porque nós também temos que se lembrar, quando o nosso corpo é formado, os primeiras células, os primeiros neurónios, a informação vem no coração. É por isso que o coração é formado primeiro. E é por isso que o sistema cardiorrespiratório é independente do sistema cerebral. Por isso existem as mortes cerebrais, mas não existem as mortes físicas, mas são cerebrais. Portanto, enquanto numa morte física e se existir atividade cerebral, os médicos conseguem manter a pessoa viva através das máquinas da respiração, da respiração assistida e, portanto, através dos aparelhos que fazem o coração trabalhar, e então a pessoa consegue sobreviver. Mas se tiver a morte cerebral, a pessoa não vai sobreviver, mesmo que usamos esse conhecimento de pôr. Os dois sistemas são independentes por isso mesmo, porque o sistema cardiorrespiratório é o primeiro sistema a ser formado para se formar o corpo. E o último sistema a ser formado é o cérebro. O cérebro é o último a ser formado, um dos últimos a ser formado. Então o que é que acontece? Acontece que do coração partem as informações para se fazer o cérebro e para fazer o resto do corpo. É por isso que existem esses dois sistemas que não se tocam, que são autónomos. Então, a partir isto para vos explicar o desejo. O desejo tem que estar, é uma coisa profunda. No nosso corpo, mais ou menos nós sabemos, quando nós somos fortes e nós sabemos que vamos ganhar aquela vitória, ela não nos sai da mente. Tanto que às vezes a gente pergunta à pessoa assim: então, mas como é que sabes que isso vai dar certo? E a pessoa diz: eu não sei explicar, eu sei que vai dar certo, porque a pessoa sente uma força saindo do seu peito, como do seu coração, sente aquela força de tal forma, e aquele desejo é tão formado de tal forma, que é um desejo que não é trabalhado, é da própria pessoa. O desejo é formado de tal forma que se dá o acontecimento. Portanto, o que eu queria transmitir é que é importante os nossos pensamentos, é importante estarmos atentos aos nossos pensamentos. Não devemos ter medo, nem receio, nem fazer uma catástrofe por causa dos nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos assim: aquela pessoa não é verdadeira para comigo. Nós temos que perceber se a pessoa é verdadeira ou não é. E nós só percebemos quando sentimos essa vibração no âmago da nossa alma do corpo, a alma do corpo. Nós sentimos que aquela pessoa é verdadeira, porque se for pelos pensamentos,
Depois existem outros pensamentos que dizem assim, sim, é uma pessoa verdadeira. E outros que dizem assim, mas não é, porque teve este comportamento assim. E nós criamos ali, a nível de pensamentos que vão destruir a própria possibilidade que nós teríamos de perceber se a pessoa é sincera na sua conduta, é verdadeira e é nossa amiga. É interessante. Por isso, nós devemos realmente cuidar dos nossos pensamentos, ter a noção de onde eles prevêm, muitas vezes prevêm da nossa essência, mas outras vezes não, e depois ter a noção dos nossos desejos. Mas eu posso desejar mentalmente, não é a mesma coisa que o desejo que é inerente à minha própria evolução, ao meu próprio interior, e quando eu digo evolução não é só evolução espiritual, também é evolução material e intelectual. Eu tenho que perceber se é algo só mental, se é algo que vai, que está a ser construído por todas as minhas emoções que existem em mim. E só assim é que eu posso trabalhar a minha mente de modo a que a mente possa me levar a um caminho com mais paz, com mais serenidade, com mais resultado, com mais sucesso, com mais abundância, com mais saúde. Tanto que às vezes nós estamos doentes e nós dizemos assim, eu estou um pouco doente, mas eu estou mesmo doente. E eu não sei se vou conseguir ultrapassar esta minha doença. Nós dizemos isso. Quando muita gente diz isso, quando essas pessoas dizem isso, quer dizer que o desejo delas está a ser inferior à racionalidade e aos pensamentos delas. Então, qual é a melhor forma? É nós, através do nosso próprio exercício, que não é ensinado por ninguém, é inerente à nossa personagem neste teatro de operações em que nós vivemos, está com ela, então é nós agarrarmos aquilo que temos e, em vez de pormos obstáculos a um desenvolvimento, a um desenvolvimento que nos faz aprender mais, que nos faz durar mais, que nos faz mais jovens e mais fortes, termos atenção quando é que o desejo, o nosso desejo, não o desejo mental, mas o desejo profundo, está ativo e para onde ele está virado. Há pessoas, por exemplo, que o desejo delas é a morte e tanto que concluem o seu processo de morte, às vezes através do suicídio, outras vezes através da alimentação, outras vezes através do desinteresse e do desencanto pela vida. E esse fator é originado pelos pensamentos que são recebidos da parte energética dos pensamentos de centenas de bilhões de pessoas que estão a ter naquele momento os mesmos pensamentos. É por isso que nós conseguimos, através da telepatia, muitas vezes, percebermos uma pessoa que está na China e outra no Japão e outra na Rússia e outra na América, percebemos exatamente, quando conhecemos as pessoas, percebemos exatamente o que é que a pessoa está a pensar, porque estamos no mesmo nível. Isso dá-se o nome da lei da afinidade. Aquilo com que nos afinizamos é aquilo que nós vamos sentir e pensar. Mas se o nosso desejo for muito mais forte e mais apurado, o acontecimento se dará sempre. Seja um acontecimento negativo como um acontecimento positivo. Às vezes nós, até um conselho, às vezes é melhor nós nos afastarmos um pouco quando não nos temos a entender uns com os outros de que abrirmos uma discussão. Porque ao abrirmos uma discussão, movimentos energéticos chegam a nós e essa discussão vai rebolar para a violência. E para que isso não aconteça, porque vai revelar, vai andar, vai ter uma reação para a violência
a própria impulsividade que nós temos, o impulso nos obriga a ser violentos. Obriga, entre aspas, porque nem a nossa essência nos pode obrigar a nada. Nós somos livres, por isso existe o livre-arbítrio, que era bastante discutido se existia ou se não existia, e na verdade, a neurociência acabou por, embora tenha muitas explicações para muitos dos nossos pensamentos, para muitas das nossas atitudes provocadas pelos nossos pensamentos, também acabou por concluir que há pensamentos que não nos pertencem e que há pensamentos que nós atraímos. E que há acontecimentos que não são a nossa mente, mas são acontecimentos que estão a acontecer em nosso redor e nós, pela lei da afinidade, porque estamos mais frágeis, mais sensíveis, deixamos-nos ir. Evidentemente, se utilizarmos o nosso eu espiritual, que é a nossa realidade, percebermos que somos espíritos encarnados, percebermos e sentirmos de verdade. Portanto, lá está o desejo, é um sentir de verdade. Nós sentirmos de verdade e termos o desejo de verdade, que essa é uma verdade de sermos seres energéticos que estamos a viver num corpo físico. Se nós tivermos essa consciência, é-nos mais fácil viver esta vida. Evidentemente, os nossos pensamentos tendem a pôr-nos a dúvida, a pôr-nos a descrença da nossa própria personalidade. Isso é quando nós fazemos uma asneira qualquer no mundo e todo o mundo diz à nossa volta que asneira horrorosa, não deves fazer isso, não deves fazer aquilo. Mas se nós analisarmos bem aquela asneira, nós estamos a seguir o que os outros estão a dizer, ou muitas vezes não arriscamos na nossa vida pelo que os outros possam dizer ou pensar. Não são os outros que têm que pensar, não são os outros que têm que decidir, não são os outros que têm que viver a nossa vida. Cada um tem que viver a sua própria vida e cada um tem que se conhecer minimamente para conseguir estar integrado numa sociedade, não numa sociedade destrutiva, não numa sociedade que não é fraternal, mas numa sociedade construtiva, numa sociedade de compreensão, numa sociedade de compaixão. E isso tem que começar por mim, por ti e por ele. Por nós, por vós e por eles. Porque se não for assim, nunca conseguimos atingir um objetivo concreto, um objetivo bom para a nossa vida, bom no sentido que também o merecemos, o nosso objetivo de evolução. E muitas vezes deixamos de ficar. Acontece também, realmente, quando nós temos uma vida boa e de repente aparece alguma coisa na nossa vida, uma doença, porque não soubemos cuidar do nosso corpo, como pode acontecer perfeitamente a mim, amanhã ou outro dia, eu ter uma doença, porque não cuidei corretamente do meu corpo, não o respeitei, não o amei, não conversei com ele, e depois nós muitas vezes nos perguntamos, mas porquê a mim? Não, ninguém deve fazer esta pergunta, porque esta pergunta mostra-nos a nossa ignorância. Porquê a mim? Se eu ando de carro, a probabilidade de eu ter um acidente não é igual a todos aqueles que andam de carro? Se eu jogo no jogo, não é a probabilidade de eu ganhar ou de não ganhar não é igual para todos? Muitas coisas na vida, basta nós acordarmos, basta nós nascermos, para a probabilidade das coisas nos acontecer ser igual para mim, como para ti, como para ele. Como para nós, como para vós, como para eles. Para todos a probabilidade é igual. Então, só eu não tendo o conhecimento do meu próprio ser, da minha essência e do mundo que me rodeia, é que eu vou fazer a pergunta assim, mas porquê a mim? Porque me aconteceu a mim. E agora pergunto eu, e porque não te há de acontecer a ti? Se me pode acontecer a mim, se um dia pode me acontecer, porque é que não te há de acontecer a ti? Como eu, era a mesma coisa que eu disse, mas porquê a mim? Não. Quando chove, uns têm um chapéu melhor, outros têm um chapéu pior. Mas se começar a cair granizo, tanto faz ter chapéu como não ter. O granizo cai em cima de ti. Efetivamente, vai cair. Estás na rua,
quem anda na rua molha-se. E esta coisa que nós temos de não refletirmos nas coisas e de não pensarmos que estamos todos no mesmo caminho e que somos todos do mesmo nível, embora com conhecimentos, com etapas de evoluções diferentes e conhecimentos diferentes, mas estamos todos no mesmo nível, nas mesmas circunstâncias, no mesmo habitat, é natural que as coisas nos acontecem a nós como acontecem aos outros, e aos outros como acontece a nós. E muitas vezes nós perdemos parte da nossa vida energeticamente com energias destrutivas, porque não somos capazes de perceber a realidade daquilo que nós somos, que somos seres espirituais encarnados. Existem os seres espirituais desencarnados que já passaram por cá, por exemplo. E é por isso que ainda hoje nos afeta tanto a problemática da morte. E a coisa mais engraçada é que não afeta tanto a problemática do nascimento, sendo o nascimento muito mais difícil do que a morte. Porque a morte é um desprendimento e é um encontro consigo próprio, com a sua própria originalidade, com as suas próprias vivências, e o nascimento não. É o vir para a prisão, para o planeta escola, para a Terra, onde vamos estar sujeitos a tudo. A assassinarmos, a ser assassinados, a roubarmos, a sermos roubados, a corrompermos e a sermos corrompidos. Nós estamos na escola da própria vida e estamos sujeitos a isso tudo. Quando houver uma consciência mínima e real sobre isso, que era no nível do nosso pensamento, quando ele é mesmo nosso e produzido pela nossa mente, e não quando ele é atraído para a nossa mente, quando nós soubermos utilizar corretamente o pensamento e termos o desejo sincero em nós, nós conseguimos fazer o milagre. Até é engraçado que irmos para a religiosidade ou para a teologia, se nós olharmos para a personagem que foi Jesus, nós conseguimos perceber que os milagres de Jesus não são propriamente feitos por eles, mas é feito pelo próprio indivíduo que acredita que, ao pedir a Jesus, que isso vai acontecer, quando ele passa a fazer a sua pregação. Também eu posso acreditar que, encontrando o Manel ou o Joaquim ou a Maria na rua, que se ela me der um abraço, me cura. Sou eu que provoco o meu próprio milagre. Como também eu sei que, se encontrar a Maria, a Joaquina, o António na rua, que pelas nossas rivalidades, ou seja, porque não temos afinidade, ou até por uma questão desconcertante, a probabilidade de nos acontecer um azar é muito grande, porque esse azar é provocado por nós próprios, não tem nada a ver com a pessoa. E é aqui que a origem dos nossos pensamentos poderá dar certo, se tivermos consciência qual é essa origem, se é nossa mesmo ou se é do ambiente que nos cerca. Esse ambiente que muitas vezes faz o mundo, a vida andar mais depressa, faz o dia correr muito mais depressa e a noite correr tão depressa, que nós acabamos por, neste momento, a estarmos a viver entre 16 a 18 horas por dia e não as 24 horas. É por isso que não temos tempo para nada. Tudo passa a correr. Nós, às vezes, deixamos coisas por fazer e só passado anos as fazemos. Porque nós não temos tempo. Então o que é que nós temos que começar a fazer? É a ter tempo, a travar o tempo, a não pensar tão rapidamente, a não querer tão rapidamente que as coisas acontecem. Tudo tem uma hora, tudo tem um momento. E se nós respeitarmos o nosso próprio momento e a nossa própria hora e o nosso próprio tempo e o nosso próprio espaço, e não estarmos para aí a respeitar o espaço de todos, o tempo de todos, todos quando eu digo é a comunidade, a sociedade, se não tivermos, se conseguimos desligar um pouco, estamos dentro da sociedade, mas desligarmos um pouco e tornarmos-nos mais o eu, nós conseguimos travar o tempo
para nós, porque temos o nosso próprio tempo. E isso chama-se liberdade. A liberdade está aí. Eu começo a ser livre quando eu começo a perceber que não tenho que viver o tempo e as circunstâncias dos outros, mas tenho que viver o meu tempo, as minhas circunstâncias e o meu momento. Agora, a inteligência está em eu consegui-lo fazer, em tu consegui-lo fazer e em todos nós conseguirmos fazer. Poderá a espiritualidade nos ajudar? Com certeza. Poderá a religiosidade nos ajudar? Com certeza. Poderá a política nos ajudar? Com certeza. Todos os movimentos nos podem ajudar? Com certeza. Mas só há uma pessoa. E essa é a única. E é por isso que todos somos diferentes. Sou eu, tu, ele, nós, vós e eles que conseguem mudar. Mas as três primeiras pessoas, eu, tu, ele, se nós não conseguimos mudar, o nós, vós, eles também não muda. Porque já faz parte do coletivo. E o coletivo não consegue interferir no individual e o individual consegue transformar o coletivo. E é aí que temos que ir por aí. Ainda há bocado, agora estava aqui a conversar com uma pessoa, com um amigo, e ele disse-me, olha, que tu não falaste desse assunto que havias de ter falado. E era simplesmente o assunto da religiosidade. A semana passada eu disse que o budismo é uma das religiões mais antigas, mas é uma religião mais perfeita, é uma das mais perfeitas. Agora, com tanta corrupção, não sei se será assim tão perfeita, não é? Mas é a primeira das mais perfeitas. Portanto, o cristianismo não. E o que é que se repara? A semana passada, acho eu, se não estou enganado, falámos na Bíblia da coisa. Então, o que é que se passa? Se tu pegares na Bíblia, e se não queres ter tanto trabalho, aqueles filmes que são mais reais da Bíblia e de Jesus, que são mais reais, que não vão para o realismo nem para as fantasias, que até servem mesmo da linguagem bíblica. Se tu reparares, o Deus que foi criado desde o princípio é um Deus tão mau. Às vezes eu fico impressionado. É um Deus tão vingativo, tão mau, que esse Deus nunca existiu. O homem é que o criou. Não pode existir. Ou seja, sendo Deus o amor e sendo o ódio o diabo, eu vou dizer é que o amor entre as pessoas mais antigas e agora, infelizmente, o amor nunca existiu. Existiu o desejo, existiu, por exemplo, a empatia, mas o amor em si, não. Porque reparamos, Israel é conquistado pelo povo de Deus a custo. Destrói-se uma cidade antes de chegar a Israel, que é Jericó, destrói-se completamente. Ora, mata-se outras pessoas para se conquistar aquele território. Israel também foi assim. Ora, porquê? Porque houve uma época em que havia os reis e os profetas. E o rei, mais ou menos, consultava ao profeta para saber qual a vontade de Deus. Então o que é que acontece? Acontece que muitas vezes o rei detropava o que o profeta dizia e queria lá bem saber da vontade de Deus e começava ele a reinar. Portanto, o homem em si faz a sua escolha. E é por isso que nós vimos no catolicismo e noutras como do profeta Maomé, vimos uma escalada de violência tão grande desde o princípio que eu acabo por aceitar que as pessoas digam que o melhor é não acreditarem em nada e que não acreditam em nada e que são ateus. Acabo por aceitar porque há factos que levam algumas pessoas a perceber que a existência de algo para além disto tudo é simplesmente uma coisa odiosa. E eu aí aceito todas essas pessoas, nem as sequer critico, porque elas terão que também ter um raciocínio muito próprio, muito delas, e não sou eu que as vou ensinar nem ninguém, para poderem perceber que o que dá origem a essa maldade toda
Não é por ser uma religião, não é por ser uma filosofia, não é por ser uma doutrina. São os homens que põem em prática essa doutrina. Por exemplo, Carlos Marx não é culpado do comunismo ditatorial, como ditadura. Porque se nós soubermos, estudarmos a teoria de Carlos Marx, ele não em toda a sua doutrina, porque também é uma doutrina, em toda a sua doutrina, Karl Marx nunca disse que se devia subjugar o povo, manipular o povo. Ele arranjou um sistema, embora teórico, e esqueceu-se, que é o mal de todos aqueles que são criadores de alguma coisa, que se esquecem da vontade do próprio homem. E ele esquece da vontade do próprio homem. Então o homem, quando agarra na doutrina de Carlos Marx, na teoria de Carlos Marx, o que é que faz? Não seguem a teoria, a doutrina em si. Põem também o seu cunho pessoal. Ao porem o seu cunho pessoal, tornam-se ditadores. Aproveitam-se da fraqueza das pessoas para se tornarem ditadores. Mas não é só a teoria de Carlos Marx. A teoria socialista é a mesmíssima coisa. Não é a política que está errada, a política toda ela está certa, a não ser aquela exagerada das extremas direitas, das extremas esquerdas, das extremas centrais, de qualquer extrema, porque tudo o que é extremo é mau, porque é a divisão entre um lado positivo e um lado negativo, não dessas, mas das outras. Não é a política que está mal, não é a religião que está mal, não é qualquer tipo de doutrina que está mal. As pessoas que praticam, as pessoas que vivenciam, as pessoas que agarram nessas teorias, nessas filosofias, na política, na religião, até nas organizações sem fins lucrativos, que é engraçado, nas desculpa? ONG. São organizações válidas. As pessoas que entram lá para dentro e que a utilizam, os políticos que utilizam o socialismo, o comunismo, os da direita, não é? É os da direita, da esquerda e do centro. Há mais alguma? Pois há os extremos. É. Pronto. Não, pronto. Essas das extremas vamos discutir. Mas as pessoas também são sinceras. Elas são extremistas por natureza. Mas isso é a vontade delas. Não, por isso não é a política que está mal. É as pessoas que abraçam o caminho da política, em vez de o fazerem com sinceridade, com honestidade, com verdade. Não. Fazem-no a pensar no seu próprio umbigo, no umbigo das suas famílias. Lá está. Nós, portugueses, temos uma coisa muito má. É por isso que somos portugueses e é por isso que a Nossa Senhora apareceu cá para ver nos salvava, mas ela chegou à conclusão que não nos salvava e estamos todos perdidos. E depois aparece uma outra Nossa Senhora e outra Nossa Senhora e aparecem aí uns santos que eu respeito. Porque são formas de sentir, são vivências. E têm que ser respeitadas. Agora, não temos é que entrar na linha do eu posso, eu quero, eu mando e eu estou certíssimo. Não, ninguém está certo e ninguém está errado. As pessoas são mal formadas. E quando uma pessoa mal formada quer ser líder, seja de que filosofia for, vai dar um resultado negativo muito grande, porque essa pessoa mal formada é que vai usufruir. Por exemplo, quando os patrões não querem aumentar, os patrões privados, não é? Estamos a falar desses. Quando os patrões, não é o patrão-Estado, o patrão-Estado dá tudo. Não sabe onde há de ir buscar, não é? Mas lá está. Não é o Estado que é culpado, é as pessoas que estão dentro do Estado. Essas pessoas mal formadas é que estão mal colocadas. E logo as coisas dão um resultado, vão-me desculpar, um resultado negativo e ponto final, não há tipo de discussão. Agora, falando nos privados, os patrões dizem, não, nós não vamos pagar
um ordenado muito elevado, queremos é o lucro, só se o Estado nos der alguma vantagem para nós aumentarmos os ordenados. Mas esquecem-se que o Estado são todos. O Estado somos nós todos. Nós temos os nossos representantes, que às vezes não temos a noção, não os conhecemos muito bem, conhecemos só por aparência e vivemos muito à aparência e gostamos de ser bajulados, então até se fazemos amigos deles, tanto quando eles morrem, ninguém os acompanha, ninguém os louva, ninguém lhes presta tributo só se for por obrigação social, mas de sinceridade não. Então são essas pessoas que são responsáveis pela má imagem transmitida, quer pelas religiões, quer pela política, quer por organizações que se construíram e que os seus fundadores tiveram a amabilidade de usar a emoção, de usar a construção, mas depois deles desapareceram, outros ocuparam os seus lugares, então já têm uma ideia diferente. Faz-me lembrar algumas organizações que foram criadas porque familiares estavam doentes, despedaçadamente doentes e tinham doenças raras, e depois as pessoas formam uma organização para ajudar todas essas pessoas que têm doenças raras e acaba por se perceber que a organização foi para servir aquela própria pessoa e todos os que estavam rodeados com ela e não foi para servir, o objetivo da organização não foi cumprido. A culpa não foi da organização, a culpa foi da má formação. E ainda a maior tristeza é pessoas que passam por desgraças, têm a oportunidade de, através das suas desgraças, das suas experiências desgraçadas, de dar algum apoio aos outros, não, pelo contrário, vão-se aproveitar das desgraças dos outros. Felizmente existe a reencarnação, independentemente de tu ou eu ou ele querermos ou não, existe. E esse problema sempre se resolverá numa outra reencarnação. É por isso que aparece muita gente que não quer viver no mundo, que se sente desenquadrado no mundo, umas vezes é um homem que gostava de ser uma mulher, umas vezes é uma mulher e gostava de ser um homem. Porquê? Porque quando foi todas essas coisas não, quando fez essas vivências, não as soube fazer com coerência, com respeitabilidade, com humanismo, com caridade, com compaixão. Gostou de fazê-las, mas foi à balbúrdia, dizendo, eu quero, e é assim que eu quero, eu posso, e existe muita gente no mundo e aqui perto de nós, e em Portugal então isso é uma pouca vergonha, porque existe muita gente, mas muitas pessoas mesmo a ocuparem esses lugares, sejam patrões, sejam donos de fábricas, donos de organizações, que eu quero, posso e mando, e é como eu quero, posso e mando, mas esquecem-se que é o trabalho dos outros que os leva àquela posição. Então os outros, o individual, tem que começar a pensar seriamente se quer ir por ali ou não. E a melhor coisa a fazer, usa-se a oração. Seja ela católica, apostólica, romana, seja ela do Jeová, seja ela do Reino de Deus, seja ela de que coisa, de uma seita até horrorosa. Mas usa a oração sincera, honesta. Evidentemente que aqueles que mais conhecimento têm, mais responsáveis são. E se eles não cumprirem com a sua responsabilidade, o que acontece é que a vida se encarregará de lhes dar precisamente aquilo que eles semearam. É por isso que cada um colhe, mais tarde ou mais cedo, e se não for nesta existência é noutra, porque nós somos sempre os mesmos, o corpo é que é diferente, a cidade em que vivemos é que vai ser em que vamos viver é que vai ser diferente, o nosso corpo é que vai ser diferente, mas nós continuamos igual a nós próprios. E é por isso que aqui cabe, através de termos a consciência da origem dos nossos pensamentos, através de despertarmos o nosso desejo de consertarmos a nossa evolução espiritual. E pronto.
hoje ficamos por aqui, porque também já estou cansado. Também me canso. Prontos. Também já estamos há 1h01, com meia hora de graças. Pronto. Espero que tenham gostado de estar connosco. Há alguma pergunta? Não há perguntas, só há comentários. Pronto. Agradeço os comentários, vou ver, e se tiver que dizer alguma coisa a vocês, eu direi depois por escrito, porque acabaram as minhas férias. Embora eu não tivesse férias, mas eu tive férias. Porque deitei-me quando quis, levantei-me quando quis, fiz o meu trabalho quando quis, e isso chama-se férias. Agora, como acabaram as minhas férias, estou tão triste porque acabou as minhas férias. Claro que não fui viajar para nenhuma praia, para nenhum país, diz assim, mas também não me interessa. Mas como acabaram as minhas fériasinhas, agora tenho que voltar ao meu trabalhinho, está bem? Pronto, então até para a semana. Gosto muito de vocês todos, porque também gosto de mim. Agora gostava é que vocês também gostassem um pouco de mim, porque também eu só gostar de dar, porque a gente dando e não recebendo nada, também às vezes ficamos assim num charco de lama e que não é bonito. E também desejo para todos, sinceramente, mas com muita sinceridade e muita verdade, saúde, encontro com vocês próprios, abundância em todos os sentidos e, sobretudo, fraternidade. Até para a semana. Um abraço e beijinhos. João, podes nos tirar do direto agora?